Espírito. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pode ser sem fundo, tá, calma. Eu vou usar a versão RC. Abra sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Carecemos da graça, da misericórdia e do favor do Senhor nessa noite. 4, 7 de 2 aos Coríntios. Só os corintianos aí, diga amém. Misericórdia, Senhor. Caçar assunto. Para com isso. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Salta para o versículo 16. Por isso não desfalecemos, por isso não desfalecemos, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, porém as que não se vê são eternas. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, levanta o rosto e olha aqui para mim. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta aos Coríntios, já é a segunda carta que ele escreve a essa igreja lá em Corinto, ele vai fazer uma autoavaliação, ou uma avaliação de si mesmo. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Uma autoavaliação. Nós já começamos desde a ceia, falar de autoexame, de olhar para si mesmo. Ele olha para si mesmo, e ele tem ali, quando ele começa a examinar a si mesmo, um diagnóstico sobre a sua própria imagem, ou sobre a imagem que ele tem de si mesmo. Ele se compara como um vaso de barro. O apóstolo Paulo não tinha nenhum problema de autoestima, mas na verdade o que ele está fazendo quando ele se compara com um vaso de barro é reconhecendo a sua real condição em detrimento da graça abundante que é manifestada sobre a vida dele. Paulo, vaso de barro, e não é alguém que aponta para ele e diz que ele é como um vaso de barro. Não é Deus que aponta para ele e diz e compara ele como um vaso de barro. Também não é o diabo, Satanás, nem os demônios que vão olhar para Paulo e dizer: você é como um vaso de barro. Quem está dizendo isso sobre ele é ele mesmo, numa avaliação que ele faz, sem nenhum problema de autoestima que se apresente. Vaso de barro. Não é a primeira vez que a palavra de Deus traz uma comparação de um ser humano, de uma pessoa, com um vaso de barro. Quando eu falo vaso de barro, alguém já precisa ter a sua mente remetida lá em Jeremias 18, quando Deus aparece para Jeremias, ou a voz do Senhor fala com Jeremias e diz para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá, na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias escuta a voz de Deus, obedece o seu chamado e vai até uma olaria. Quando ele chega lá, o Senhor diz para ele: fica observando o que o oleiro está fazendo. E o oleiro está trabalhando sobre uma roda, e ele tem nas mãos barro.
e ele começa a trabalhar em um vaso de barro. E aquele vaso vai rodando e ele vai trabalhando, vai moldando naquela peça de barro, que é um vaso de barro sendo trabalhada pelas mãos do oleiro. E de repente, a Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Se você for bem atento no texto de Jeremias 18, você vai perceber que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso de barro que se quebrou na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebrou o barro, não é o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que estava na mão do oleiro que se quebrou. Quem está aí? Aí o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, você está vendo o que aconteceu agora na sua frente? Eu quero te dizer que assim como esse oleiro está trabalhando nesse barro, nesse vaso, assim também é a casa de Israel na minha mão. Assim também é o meu povo nas minhas mãos. Ora, o povo de Deus, e aqui está endereçada a nação de Israel, mas nós podemos chamar essa profecia para nós: somos como vaso de barro nas mãos do oleiro. Os corinhos dizem isso, os louvores dizem isso, mas isso é sustentado pela palavra de Deus, porque Paulo está olhando para si mesmo e dizendo: temos um tesouro em vaso de barro. Só que, como acontece no oleiro com o trabalho do barro, com o trabalho do vaso, assim também acontece na nossa vida. E algumas vezes nós somos quebrados. E a gente atribui essa quebradeira a Deus, dizendo: Deus me quebrou, Deus me amassou. Tem um corinho que a gente canta: deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Alguém conhece? Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. É um corinho. Deus pode amassar o barro, mas Ele não quebra o vaso. O vaso quem quebra é Israel, quando deseja e decide voluntariamente andar fora da obediência a Deus. E toda vez que nós, seres humanos, saímos do centro da vontade de Deus, deixamos o centro do querer de Deus para a nossa vida, nós estamos sujeitos a nos quebrar. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite: Deus não desenhou no coração dele um projeto de vida para que você andasse por aí quebrado o tempo todo. Não, alguém não ouviu o que eu acabei de falar. Eu disse que o projeto que Deus tem para a sua vida não é um projeto de permanecer você andando por aí quebrado o tempo todo. Algumas vezes nós nos quebramos, mas o privilégio que nós que andamos com Jesus temos é que quando nos quebramos na mão do oleiro. Quem está lá fora se quebra na mão de quem não tem o poder de consertar. Mas quem está na mão do oleiro e é quebrado na mão do oleiro sabe que daqui a pouco o oleiro pega o barro, começa a amassar, e o que era um vaso quebrado se torna um vaso novo na presença do Senhor. Alguém já aí, por favor? Deus não se alegra em quebrar ninguém. Você pode profetizar isso para alguém? Só para deixar ele alegre nessa noite. Deus não se alegra em quebrar ninguém. Então quando você estiver quebrado, não pense você que é Deus que está te quebrando. Algumas coisas são resultado das escolhas erradas que a gente faz, e a gente acaba por se quebrar na mão do oleiro. Só que o oleiro está aqui nessa noite, e não tem vaso quebrado que ele não possa fazer de novo. Eu disse fazer de novo, eu não disse remendar. Eu disse fazer de novo, eu não disse consertar. Porque as pessoas gostam de consertar as coisas. Deus é perito em pegar o que não é nada e fazer vaso novo. Eita, recebe, Rosa, está na sua vida em nome de Jesus. Ele não vai remendar, ele não vai consertar, ele vai fazer de novo. Ele pode fazer isso. Não vai sobrar nem cheiro de fumaça no seu corpo dessa fornalha que você está passando aí, assim como foi com Misael, Ananias e Azarias. Vaso de barro. O texto que nós estamos lendo aqui de 2 Coríntios 4, vaso de barro é argila
cozida. E argila cozida aqui são potes de argila que tem algumas características. Vai vendo: frágil, barato, substituível. Então não é uma coisa que tem muito valor. A gente aprende que é como vaso na mão do oleiro. Eu sou um vaso, Deus é o oleiro. Eu sou o vaso, eu sou o vaso, eu sou o barro, Ele é o oleiro. E por se comparar com barro, algumas vezes alguém pode olhar para si mesmo e achar que porque na essência da sua natureza você é um vaso de barro, que você tem também valor de barro. Mas não é assim, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o barro aqui é argila cozida. O barro aqui é um recipiente barato que não tem valor comercial. É algo que é frágil, quebra fácil, substituível. Só que tem uma coisa: ele atende perfeitamente às necessidades domésticas. Naquele tempo, irmão, não tinha Tupperware, não tinha fábrica de vasilhinhas de plástico. E todo mundo numa casa precisa de vasilha, ok? Alguém que consegue sobreviver sem elas? É impossível. Para guardar o feijão na geladeira, usa até uma pote de sorvete. E aí a pessoa pensa que tem sorvete na geladeira, vai lá todo animado para tomar um sorvete, chega lá, 1 quilo de feijão cozido dentro da vasilha de sorvete, a decepção chega, o semblante cai. Vasilha para comer, para cozinhar, para guardar mantimento, todo mundo precisa. Então, não tem valor comercial, é frágil, quebra fácil, mas é útil. Serve, cumpre a função. Só que nesse cumpre a função, não é só de guardar caroço de feijão na geladeira. Tem outras 3 funcionalidades além das funcionalidades domésticas. Quem está aí? Olha isso: cofre para guardar dinheiro, joias ou documentos importantes. Alguém aqui já viu um cofrinho no formato do porquinho, de cerâmica? Naquela época não tinha, então era de barro. Então, alguns vasos de barro, eles funcionavam como um cofre para guardar dinheiro, riqueza, recurso. Mas não era só isso. Eu queria ser um vaso para guardar dinheiro. Se eu for um vaso, eu pode depositar em mim todos os seus valores, todos os seus bens. Tem mais alguém que quer? Achei que era só eu. Mas olha o 2. Esse ninguém quer ser. Recipiente para jogar lixo. Na casa produz lixo. E precisa de um... Alguém tem uma lixeira? Em casa? De quê? Alumínio? Plástico? Não tinha. Era de vaso. Argila cozida. Só que não era só para isso. Recipiente para recolher dejetos humanos. Vulgo pinico. Que silêncio foi esse? Esse ninguém quer ser, né? Cofre, dinheiro, cifras. Uau! Lixo. Não, melhor não. E pinico. Muito menos. Só que essa é a lista, e não é exaustiva, eu estou citando só alguns exemplos. Para que um vaso de barro, de argila cozida, servia? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo, Cauã é ágil ali no computador, coloca para a gente aqui. Versículo 20, 2 Timóteo 2, 20. 2 Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, ok? Mas também tem vaso de pau e de barro. Alguns vasos são para honra, cofre, dinheiro, cifra, e outros para desonra. Quantos vasos na presença de Deus temos aqui hoje? Deixa eu te perguntar, na estante de Deus, você é o vaso separado para honra ou você é o vaso separado para desonra?
Nós estamos falando de um autoexame. Que tipo de vaso será que Paulo estava dizendo que ele era, quando ele disse no capítulo 4, versículo 7 de 2 aos Coríntios, que é o texto que nós estamos lendo hoje à noite, que nós temos aqui um tesouro em vaso de barro. Ele é um vaso de barro, mas o que está sendo depositado dentro dele? Um tesouro. Então não, ele não é pinico, não, ele não é vaso de jogar lixo, não, aquele é um cofre onde Deus depositou os seus bens, os seus recursos, as suas bênçãos, a sua natureza, as suas riquezas. Então Paulo está dizendo que nesse vaso a qual ele está se comparando, ele é um vaso que possui um alto valor depositado dentro dele, um tesouro. E alguém vai olhar para você, e porque você diz que você é como um vaso de barro, achar que você tem valor de barro. Mas você vai colocar a mão no ombro do teu irmão agora e vai dizer para ele: você pode ser de barro na sua natureza, mas existe um tesouro precioso colocado, depositado dentro de você. Você falou isso para ele? Sorrindo, não deu tempo. Uma frase desse tamanho, proposital, só de você ter olhado para ele, ele já entendeu o que você estava dizendo. Irmão, você não tem valor de pinico. Vale um glória a Deus aí? Qual que é a intenção aqui? A intenção aqui é se comparar com um vaso de barro frágil, demonstrando que a sua fragilidade não o incapacitava para ser útil ao Senhor. Frágil, barato, quebrável, mas não impossibilita Deus de usar para o fim de honra. Frágil na sua natureza. Paulo estava dizendo: eu sou muito fraco, eu sou frágil. Quem está falando isso é o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Eu sou fraco, um vaso que quebra, que é substituível. É certo que há um tesouro dentro de mim, mas isso não muda a essência do que eu sou na minha natureza, frágil. Enquanto muitas pessoas querem se sentir por aí como se fossem quase deuses. Eu sou fulano de tal. Eu vi na internet um homem que fala: vai pregar nessa igreja hoje, o homem que fala com os anjos. E eu, eita Deus, até fiquei com vontade de ir lá ver como é que é essa conversa. Poderoso, o super apóstolo, não sei das quantas. E as pessoas vão atraindo para si títulos, que envaidecem, que levanta, que faz as pessoas dar crédito, que geram credibilidade diante dos olhos do outro, mas não é porque está tendo credibilidade diante dos olhos dos homens, que tem credibilidade diante dos olhos de Deus. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, pregou o Evangelho mais da metade da Ásia Menor, edificou a igreja, viveu para serviço do reino de Deus, está dizendo: eu olho para mim, tem um tesouro dentro de mim, foi Deus que colocou, mas a minha essência, a minha natureza é vaso de barro, frágil, quebrável, substituído e sem valor. Alguém aí? Só que tem um tesouro dentro de mim, isso não pode mudar. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vamos ler: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Esse cara que está falando que ele é como um vaso de barro frágil, quebrado, sem valor, ele recebeu as maiores revelações de Deus. Ele viu Jesus que apareceu na frente dele. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Viu coisas grandiosas, inefáveis, que outros homens não viram. Ele voltou de lá dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que eu vi lá em cima. Então a revelação que ele recebeu era excelente, cenário perfeito e propício para um coração se envaidecer. Está falando com quem? Paulo? Paulo não, apóstolo com A maiúsculo. Paulo, me respeita. Eu sou o cara do Novo Testamento.
E qualquer escrita neotestamentária aí vai ter a minha assinatura. Então você abaixa o tom de voz quando você for falar comigo. Primeiro você vai ter uma pré-reunião com a minha assessoria, para eu saber se vou te atender ou não. Desce desse salto. Tu recebeu uma revelação excelente, mas Deus está colocando um espinho na sua carne para que a glória seja dele e não sua. É o cara que está dizendo, por causa da excelência das revelações, olha só, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então toda vez que Paulo olhava para o espelho e pensava, cara, eu sou um homem de valor, que é isso que Deus colocou em mim? Não é pouca coisa não. Aí vinha um espinho na carne, feria. Ele olhava direito no espelho, vaso de barro. Quando ele pensava, aquelas coisas que eu vi no céu, não teve outro que viu não. Aquilo ali foi uma coisa que não é para qualquer um, foi para mim que Deus deu. Imagina o peito de Paulo inflando, e ele se achando, se envaidecendo. Aí vem um espinho na carne. Ele olha direito no espelho, vaso de barro. Por que um vaso de barro com valor de ouro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Eu sou vaso de barro, frágil, quebrável e sem valor, mas aquele que está agindo em mim é um Deus poderoso, que por causa das minhas fraquezas, Ele usa isso como combustível, como fortalecimento, para que a graça dEle seja abundante sobre a minha vida. Deus envia, não foi o diabo, foi Deus, e Ele reconhecia, para que eu não me exaltasse, versículo 8, acerca da qual 3 vezes, quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes orei o Senhor para que se desviasse de mim. Esse mensageiro de Satanás vinha e chuchava Paulo. Aí Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira o céu. Senhor, tira o céu. Senhor, tira, afasta esse espinho de mim, o céu. Paulo estava seguindo as pegadas de Jesus, quem está aí? Paulo estava seguindo as pegadas de Jesus, quem está aí? No jardim do Getsêmani, Jesus também pediu ao Pai 3 vezes que passasse aquele cálice dele. E se Jesus não teve a sua oração respondida na sua integridade, quando ele disse, Pai, pela primeira vez, passa de mim esse cálice, pela segunda vez, Pai, passa de mim esse cálice, pela terceira vez, Pai, passa de mim esse cálice, a Paulo dizendo agora, Pai, tira esse espinho da minha carne, Pai, tira esse espinho da minha carne, Pai, mata esse mensageiro de Satanás. Deus vai dizer para ele no versículo 9, o que está escrito, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus é esse? Não é aquele que afasta a cruz de Jesus, mas que dá graça suficiente para que ele enfrente o Calvário. Que Deus é esse? Não é o Deus que afasta o espinho da carne de Paulo, mas que diz para ele, Paulo, na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa, e a minha graça é suficiente para você. Talvez a provação que você está passando faz parte da forja de Deus na sua vida. Talvez essa notícia ruim que chegou para você faz parte do processo de Deus na sua vida. Talvez essa porta que se fechou para você é a forja de Deus na sua vida. E você está lá, Senhor, resolve isso para mim. Senhor, eu não quero mais sentir isso. Senhor, eu não quero mais chorar por isso. Senhor, eu não quero mais ser incomodado com isso. E você diz, Senhor, tira o sofrimento. Deus diz, não, eu não vou tirar o sofrimento. Eu vou dobrar a graça para você suportar, passar por ele. E depois disso cantar o hino da vitória, sabendo que a minha graça se manifestou a você de maneira sobrenatural e poderosa. Alguém para dar um glória a Deus por isso aí? Irmão, não capenga por causa das provações, não capenga por causa dos espinhos. Tudo isso faz parte de um processo de Deus. Nem sempre Deus vai afastar o sofrimento, mas algumas vezes Ele vai te dar graça suficiente para você suportar a dor, graça suficiente para você não desistir. Quem está aí?
E aí no versículo 10, olha isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando penso que estou fraco, então eu sou forte. Ele olha para o vaso, barro, eu sou igual a esse barro, qualquer momento pode quebrar, só que quando eu vou pensando que eu sou fraco, o poder de Deus me aperfeiçoa, então eu sou levantado. Diga para o teu irmão, nenhum sofrimento dura para sempre. Fala para ele, pai, você está bem. Tesouro em vaso de barro, para que a excelência desse poder seja de Deus e não de nós. Olha aqui para mim, apesar de termos de lidar com as fraquezas e limitações, há uma dose. Uma dose, uma medida. Não é assim, vou pegar uma bacia de provação, o céu acorda, Deus não dorme, mas digamos que Deus acorda um dia e fala bem assim, eu vou mandar uma cachoeira de provação para um crente. Não é assim, tem uma medida. Então o treino é bagunçado assim, para o diabo chegar no meio e querer interferir, querer atrapalhar, querer se envolver. A provação que vem de Deus, redobra a sua atenção, ela vem com uma medida. Você vai dar um remédio para o seu filho, tem uma dose. Se você der menos, não faz efeito. Se você der mais, tem efeitos colaterais. Então você tem que dar na medida. E qual que é a medida do sofrimento? Cauã, me ajuda de volta no versículo que nós estamos lendo hoje. A medida é essa, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então a medida. Você pode ser atribulado, mas não angustiado. Eu anotei para não esquecer. Tribulação é uma pressão externa. Você consegue controlar, sim ou não? Não. Situações que você não consegue controlar. Vem sobre a sua vida, não tem como evitar. O que você faz? Nada. Deus tem misericórdia. Só que não é uma tribulação que vai te afundar. Qual que é o limite dessa tribulação? Tem um lugar que Deus diz, você para aqui. Jó, perguntando para Deus por que ele estava passando por aquilo, Deus diz para ele, Jó, onde você estava quando eu coloquei o limite da terra para o mar? E disse para o mar, você vem até aqui. Então Deus coloca um limite. Eu posso ser atribulado, mas não angustiado. Se tribulação é uma pressão externa, angústia é uma reação interna. Opa, pressão externa eu não consigo controlar, mas a maneira como eu reajo diante delas, eu posso. Qual é a graça que Deus dá para isso? Capítulo 5 de Gálatas, os frutos do Espírito. Você consegue ter domínio próprio para aquela tribulação não te angustiar a ponto de você enlouquecer. E se tem crente perdendo a cabeça por causa da tribulação, da pressão externa que veio, nessa noite eu vim pregar para você tomar o teu lugar em Deus. Não permita que esse sofrimento exceda o limite que Deus estabeleceu para ele na sua vida. Satanás está me atribulando. Ah é? Você mandou jogarem um pacote de cocô no meu telhado? Beleza. Mas você não vai tirar minha paz por causa disso não. Porque eu posso ser atribulado, mas não angustiado. Satanás, você mandou o teu mensageiro na minha porta para me desanimar. Atribulado, eu não consigo controlar essa tribulação. Vou falar para o perturbado, conversa com a minha mão. Isso não vai me angustiar a ponto de eu perder o meu equilíbrio emocional por causa dessa tribulação. Limite. Tribulado não é tribuloso. Aí ele segue. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo. O Enzo canta petex. Mas não desanimados. Anotei para não esquecer. Perplexo.
É um sentimento onde eu não sei o que fazer. Deixa eu ver se não é só eu. Alguém já enfrentou alguma situação que você não sabia o que fazer? Tem crente que inventa moda. Quando não sabe o que fazer, inventa alguma coisa para fazer. Deixa eu ser usado por Deus aqui para te falar. Quando você não souber o que fazer, não faz nada. Aprenda com Moisés: Senhor, eu não dou um passo daqui se o Senhor não for comigo. Eu não vou tomar uma decisão se o Senhor não falar comigo. Eu não vou mover o pé do lugar enquanto o Senhor não me dá uma direção. Quem entende isso? E algumas vezes nós ficamos perplexos, não tem como evitar isso. Esse sentimento de perplexidade diante de uma situação, diante de um cenário. Mas isso não pode ter o poder de me desanimar. Tem gente que quando não sabe o que fazer, desanima. Está dizendo perplexo, mas não desanimados. O que é desanimados? Perda de vontade, perda de energia, perda de motivação. Ô fulano, o que foi? Estou tão desanimado. Por quê? A situação, a luta veio tão grande na minha casa que eu não sei. Eu nem vou no culto. Irmãos, o cenário de perplexidade não pode fazer o seu coração desanimar. Sabe quem que desanima? O ímpio que não tem esperança em Deus. O crente, quando está desanimado ou querendo desanimar, ele lê o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levanta dessa cama, toma um banho, passa uma vassoura nessa casa, coloca um corinho de fogo, varre esse quintal, arruma um serviço para você fazer, faz um trem, faz outro, sai andando, faz uma visita, ora por alguém, reage para não desanimar, porque se você se entregar à perplexidade do cenário ruim que te apresenta, isso te afunda. Cada um tem um tipo de comportamento. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte, que disse que uma irmã chegou para ele e falou assim: ai pastor, eu tô com câncer, vou morrer. Aí ele falou para ela: eu não tô com câncer, também vou morrer. Sabia que tem gente que chega diante de um médico, e quando o médico dá um diagnóstico ruim para ela, ela morre ali mesmo, na frente do médico? Não é morrer de morrer, ela morre ali. Ela volta para casa, mas ela já volta morta. Você tem 6 meses de vida, está repreendido em nome de Jesus. A pessoa morre lá mesmo. Ela volta para trás. E direto você vê por aí pessoas na internet que falam bem assim, que recebeu um diagnóstico de morte, que tinha 6 meses de vida e falou: eu vou fazer nesses 6 meses tudo que eu não fiz a minha vida inteira, para quando a morte se apresentar para mim, a única coisa que ela vai levar vai ser meu corpo, porque os meus sonhos, meus planos, meus projetos, a minha esperança, eu vou para o céu levando em nome de Jesus. E vive. Perplexo, sim. Desanimado, não. Diga para o teu irmão, tem limite. Não deixa o diabo fazer você extrapolar o limite desse sofrimento. Continua, versículo 9. Perseguido. Perseguido, mas não desamparado. O que é perseguição? É um inimigo externo, mas não desamparado. Olha o que Freud, da psicanálise, diz. Ele define desamparo como condição original do ser humano. E a figura que ele traz é de um bebê recém-nascido, que depende do cuidado de outro, e tem um sentimento de desproteção e ausência de amor. Você sabia que tem gente que é assim? A perseguição se apresenta, e o que ele faz? Se sente desamparado, como se ele fosse alguém indefeso e não tivesse no céu um pai, no capítulo 15 de Provérbios, dizendo no versículo 3, que tem os olhos como chama de fogo, passeia sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Alguém se lembra de Jesus na cruz? Uma frase que ele quase cede ao sentimento de
desamparo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A perseguição veio. Ele quase cede ao sentimento de desamparo. Só que ele chama por Deus. E tem um salmo, e depois eu quero que você assista a nossa última aula, que expressa o sentimento de Jesus. Porque na cruz, eu vou dar um spoiler aqui, abre parênteses, eu não vou dar a mensagem, que eu quero aguçar a curiosidade de quem não participou da aula. Os evangelistas relatam tudo que Jesus fez no caminho da crucificação. Quando ele caiu, quando Simão Cirineu ajudou, quando ele pediu água, quando ele estava com sede, tudo que ele disse, tudo que ele fez está registrado ali. Só que lá não está registrado o que ele pensou. Ok? Não está. Porque a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Então na Bíblia, nos evangelhos, não tem escrito o que ele pensava. Porque ele estava mudo. Só que tem um salmo, e o salmista Davi, cheio do Espírito Santo, num cântico espiritual, vai revelar tudo que Jesus pensava no momento em que ele foi preso até a hora da crucificação. E aí você vai olhar lá como tarefa de casa e ver na aula da semana passada, quem não participou, qual é o salmo, porque eu também não lembro agora, e o que ele disse quando sentiu o sentimento de desamparo da parte de Deus. Quem já assistiu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Pouca gente. Lá naquele filme, ele mostra uma figura ilustrativa de alguém que representava Satanás com o bebê no colo. Uma figura feia, que era o bebezinho no colo. E aí ele está perto da cruz e Jesus está lá, dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? E aparece o diabo com o bebezinho, como se fosse o filho dele no colo, cuidando. E o diabo naquela cena, é como se ele estivesse dizendo para Jesus, bem assim, está vendo? Até eu que sou o diabo, cuido dos meus. E o seu pai te permitiu passar por isso. Então você está mesmo desamparado. Salmo 18, obrigado. Você é a minha copilota mais linda desse mundo. E a viagem contigo sempre é mais prazerosa do que seria sem eu te amo para sempre. Assista a aula e você vai ver o que Jesus pensava. Diga assim, perseguido, mas não desamparado. Agora tem mais. Abatido. Alguém? Alguém se sentiu abatido? Agora não dá. Mas não destruído. O que é abatido? Diminuição da força. É uma queda, porém mantém preservada a estrutura com a possibilidade de recuperação. Então a pessoa que está abatida, ela foi ferida, ela foi ofendida, ela foi atacada, só que tem uma coisa, ainda existe a essência e a estrutura dela, que a qualquer momento, Deus do céu vem e refaz. Lembra do vaso? Nós estamos falando de vaso. Lembra que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Diga assim, quebrou. Foi abatido, mas estava na mão do oleiro. Só que, abatido, mas não... O que é destruído? Destruído é não você. Destruído. Desfazer, extinguir, arruinar, é irreversível e sem possibilidade de recuperação. Posso te dar uma palavra? Isso nunca vai acontecer com você. Levanta a sua mão direita que eu vou ser profeta para a tua vida agora. Talvez em alguns momentos você vai sentir um abatimento sobre a sua alma. Talvez momentos de tristezas, de angústia, de sofrimento. Só que essa dor não vai te destruir. Embora ela venha te assaltando, te tirando a paz e a alegria em alguns momentos da sua vida, mas você precisa olhar para o alto, porque em Deus há esperança. A árvore cortada, mesmo que ela seja cortada, ainda assim o seu renovo brotará. Grita para o teu irmão no pé do ouvido dele aí, abatido, mas não destruído. Então tem uma dose, gritou mesmo?
Vocês levam a letra, né? Tem um limite. Tem um limite. Para você que acha que a coisa está desgovernada, está ruim demais na sua vida, eu vim aqui hoje falar para você, tem um limite. Tem uma dose. Deus não vai dar dose excessiva para você. Vou falar de novo. Deus não vai dar uma dose em excesso para você. Para ver você vomitando e convulsionando lá na frente. Deus também não vai dar uma dose aquém do que tem que dar, porque Ele sabe a medida que você suporta. Só que tem uma coisa. No final, irmãos, o peso de glória é garantido. Eu quero finalizar com você de pé e em seguida a gente ora. No versículo final que nós lemos, do 16 ao 18. Se levante, se você pode. Se não tiver condições de se levantar, pode ficar sentado mesmo. Mas vamos ler o versículo 18 e vamos ler juntos. A partir do versículo 18, Cauã, até... Perdão, 16 a 18, tá? Vamos juntos? 1, 2, 3. Por isso... Uau! Não desfalecemos. Eu vou te falar uma coisa, Luciana Reis. Você está proibida de desfalecer. Vou te falar uma coisa. Você está proibido de desfalecer. Tem como? Tem como? Rapidinho. Lucas 18, 1. Rapidinho, a gente já volta aqui, tá? Fica de pé, se aguente. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Vou contar até 3, você grita dever. 1, 2, 3. Dever. O que é dever? Dever é que não é faculdade. Dever não é uma coisa que você quer fazer ou não. Dever é um dever, é obrigação. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus deu 2 tarefas de casa e não perguntou. Se você tiver vontade, você faz. Se você não tiver, você não faz. Dever, obrigação. A primeira, você tem um dever de orar sempre. Não é um dia sim, um dia não, não. Tem gente que fala bem assim, estou sem vontade de orar. Aí eu não senti de orar. Não senti de orar. Se você for obedecer seu sentimento, a fazer as coisas só que você sente, você está no salmo, irmão. Você vai se perder se você fazer só o que você sente. Tem gente que só oferta se sentir. Só canta se sentir, só prega se sentir, só vai se sentir, só ora se sentir. É refém do sentimento. Eu não sou governado pelos meus sentimentos. Eu sou governado por uma voz que me chamou. E eu preciso obedecer ela até o fim. O dever de orar sempre e nunca. Nunca desfalecer. Fala para ele, você está proibido de desfalecer. Você está proibido de desfalecer. Viu, Vanderleia? Você está proibida de desfalecer. A luta bateu na tua porta. Quase que você não chega hoje. Você pensou 3 vezes em não vir para o culto. Mas Deus te viu e te trouxe aqui para dizer para você, tu está proibida de desfalecer. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que soprou esse vento na sua casa essa semana. Quem está aí? Fala para ele, você está proibido de desfalecer. Versículo 17, todos juntos, 1, 2, 3. Porque a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus! É leve. Não, pastor, que você não sabe o que está acontecendo comigo. É leve. Se está pesado, não foi Jesus que colocou. Ele disse, tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo, se está pesado, porque não foi ele que colocou.
Então reveja. Aqui é leve. Leve porque você não está mais ferido do que José. Você não está mais ferido do que Paulo e Silas na prisão. Meia-noite, com o corpo todo retalhado, cantando e orando louvores ao Senhor. Ficou 2 talões sem pagar e você já não veio no culto porque está achando que a sua vida está muito ruim. A tua unha encravou e a gente que canta, a perseguição não parou a igreja, se está chovendo já não vai. Eu vi um meme na internet de um homem na chuva com guarda-chuva escrito na porta da igreja esperando os irmãos que cantam que a perseguição não parou a igreja. Você está achando que seu fardo é pesado demais? Eu estou dizendo para você hoje que é leve. E mais lindo, é momentâneo. Eu estou profetizando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. É leve, é momentâneo, significa que já tem data marcada para terminar. Vai durar pouco, não vai sofrer a vida inteira. Aguenta firme, segura firme. Meu irmão, não solta a mão de Jesus. Daqui a pouco ele estende a mão, sopra o vento, vira de cabeça para baixo, faz o sol parar, como fez com Josué, faz a lua parar, faz o vento soprar, faz as coisas ficarem de cabeça para baixo, mas ele dá a solução na causa. E essa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno. Então o resultado vale a pena o processo. A gente estava conversando hoje, falando, a gente sai para comer nesses lugares aí, e aí você paga caro, a comida nem é tão boa. Quando a comida é muito boa, você paga caro e fica feliz. Concorda comigo? A comida era tão gostosa que se fosse o dobro, é igual o bolo do pastor, paga 12 reais no pavê. Fazer esse pavê aqui eu pagava até 20. Tranquilo. Irmão, se eu não valorizar meu passe, quem vai valorizar? Tem que fazer brinde. Aí o irmão que... Pergunta se ele dá marmita de brinde lá. Ei! Ei, irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O peso dessa tribulação, o resultado dela é uma glória eterna. Não sei se você entende o que é isso, eterna. Uma glória que nunca vai acabar. Uma glória que nunca vai acabar. Para concluir, versículo 18. Todos juntos, 1, 2, 3. Não atentando nós... Porque as que se veem são temporais. Não andamos pelo que vemos. O que está vendo, passa. O que você está vendo, passa. Ai, meu carro. Deprecia. Tudo que a gente... Jorge. Tudo que a gente alcançar nessa vida aqui que for visível, é perecível. Tudo é perecível. O tempo, a ferrugem, a traça, consome. Eu não estou falando de coisas que a gente pode ver. A recompensa dessa tribulação toda é um peso de glória eterna. Levanta as mãos, vamos orar. Vamos orar porque o nosso Deus é poderoso. Vamos orar porque talvez alguém tenha aprovação batendo na porta e já não sabe como vai reagir. Mas hoje tu veio no lugar certo. Deus falou com você. Deus falou com você para acender tua esperança. E amanhã
Você não vai voltar para o seu trabalho, para sua casa, para sua família, pensando que esse sofrimento vai te abater, vai te destruir, vai te arrasar, que Deus não gosta de você, murmurando das coisas. Por que está acontecendo isso comigo? Onde Deus estava quando isso aconteceu? Onde que Deus estava quando Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Não, a tua palavra vai ser: Senhor, eu estou abatido, mas não destruído, perplexo, mas não desanimado, Senhor, atribulado, mas não angustiado. Eu confio na mão poderosa do Altíssimo, que está estendida sobre a minha vida, e ninguém a pode fazer retroceder. Senhor, sustenta o teu povo nessa semana, sustenta o teu povo nos seus dias. Se tem alguém aqui triste, decepcionado, abatido, foi traído, foi enganado, passou por uma decepção, passou, Senhor, por uma palavra contrária, Deus, a provação bateu na porta essa semana, mas eu vim nessa noite, Pai, profetizar a tua palavra, e te peço que ela venha com peso de glória, que o resultado produzido por ela alcance a cada um, Senhor, que nós saiamos daqui hoje fortalecidos na força do teu poder, renovados, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de expectativa.